Agora sim, meus irmãos, 1 Samuel, capítulo 16. Primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 16. Você sabe muito bem que os livros de Samuel começam com a história do menino Samuel e passa para a história do rei Saul e depois para Davi. 1 Samuel tem uma grande parte focada em Davi e 2 Samuel também. Aqui no capítulo 16, que foi onde eu pedi para você abrir, é o momento em que Deus vai separar Davi para o ministério de rei de Israel. Davi, sem dúvida alguma, foi o maior rei de Israel, mas não foi o melhor rei de Israel. A Bíblia mostra para nós, por exemplo, Josias, como um grande rei que não se levantou ninguém antes nem depois, como Josias. Mas os marcos de Davi, os salmos de Davi, as ações de Davi, o período que Davi esteve no reino, sem dúvida alguma, marcou a nação de Israel e marca até hoje todos os leitores bíblicos. Em 1 Samuel, capítulo 16, Deus vai separá-lo para ser rei em Israel. Mas antes de Davi, nós temos Saul. E Saul, sim, foi escolhido por Deus, chamado por Deus. Mas por causa do clamor do povo, Davi, diferente disso, era o homem segundo o coração de Deus. Cadê o Vitor? O Vitor subiu. Pede ele para aumentar meu retorno, por gentileza. Já estou rouco, vou sair daqui sem voz nenhuma. Por favor. Pede ele para aumentar o meu retorno. Amém. Resolve aí para nós, varão. Som. Amém. Antes de Davi, nós temos Saul. E Saul, como um homem que foi escolhido por Deus, mas por pedido do povo, era diferente em seu coração do rei Davi. Enquanto Davi pecou, assassinou, adulterou, mas se arrependeu, Saul era um homem de altos e baixos, inconstante espiritualmente falando. Ele até começou obedecendo a Deus, mas não continuou obedecendo a Deus. Uma prova disso, um exemplo disso é o capítulo anterior do 16, o 15. Quando Deus manda Saul matar todos os amalequitas. E também o rei dos amalequitas, mas Saul não obedece a Deus. Saul priva da morte alguns animais e também o rei dos amalequitas, desobedecendo uma regra clara e evidente de Deus. A Bíblia mostra para nós, no final de 1 Samuel, que Samuel teve que resolver aquilo que Saul não resolveu. Samuel manda chamar o rei dos amalequitas, o nome era Agag. E ele mata este rei, porque Saul não tinha feito o que ele deveria fazer. E agora a Bíblia mostra para nós que Samuel fez o que Saul não deveria fazer. E Samuel teve pena, dó de Saul. E Deus agora vai corrigir Samuel por causa disso e levantar um obediente para ficar no lugar do desobediente. Para começar a conversa desta pregação, se você é um desobediente, mas acha que é insubstituível, a notícia que eu tenho para você é não. Pode ser que Deus levante pessoas até melhores que você, naquilo que você faz, naquilo que você se acha intocável. Saul, enquanto se achava intocável, mal sabia que Deus já estava preparando um substituto para ele. O capítulo 16, versículo 1 diz assim: Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Irmãos, quem colocou Saul como rei foi Deus. Mas Deus não queria Saul o tempo todo no reinado. E Deus já está dando marcas, provas, sinais para Samuel, que Saul vai sair do trono. Era um desobediente. Era um homem que não tinha o coração 100% em Deus.
E agora Samuel está sabendo disso, Deus está falando para ele: eu rejeitei Saul. Saul não vai ser rei mais em Israel. Mas o saudosismo de Samuel queria atrapalhar a missão que Samuel tinha de levantar outro rei. Estou com pena de Saul. Mas Deus está dizendo: você está com pena de quem eu rejeitei. Você está com pena de quem eu não quero mais. Você está com pena de quem eu não me agrado. Não é Saul o fim do meu plano para Israel, Samuel. Eu não quero mais Saul reinando em Israel. Não vai ser por ele que eu vou fazer os grandes feitos e prodígios nessa nação. Ele não me agrada. Só que Samuel ainda estava com o coração preso em Saul, mesmo Saul não sendo o homem que agrada a Deus. E o texto continua dizendo: enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, da cidade de Belém, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Samuel, enquanto eu não me agrado de Saul, você é um profeta verdadeiro. E enquanto o rei Saul está na liderança, desobedecendo a Deus, a mim, para você, Samuel, tem trabalho ainda. Vai encher um chifre de azeite e vai na casa de Jessé, porque de lá vai sair o novo rei. Eu me provi de um rei na casa de Jessé. Mas Deus já tem rei em Israel, é Saul. Mas Saul eu não quero, mas é o rei. Mas como o Senhor não quer, e ele chegou ao local de liderança maior, como o Senhor vai o rejeitar, se foi o Senhor que colocou lá? Irmãos, Deus é soberano e tem os seus propósitos e tem os seus planos. Não é porque Deus colocou alguém em um lugar que esse alguém vai ficar para todo sempre. E nem todo mundo que chega em um lugar de liderança foi Deus que colocou. Enquanto tem falso rei, tem profeta de verdade trabalhando. Enquanto a nação de Israel está liderada e governada por um corrupto, um mau, um ímpio, podemos dizer, Saul, Deus já está preparando um substituto. E o profeta verdadeiro não para de trabalhar por causa do falso rei. Falso rei é um problema de Deus. É Deus que vai tirar. Mas os profetas verdadeiros não podem parar o trabalho por causa do falso rei. Versículo 2, no final, grave isso. Eu me provi de um rei na casa de Jessé. O rei que está lá eu não quero mais, mas eu já estou preparando o substituto. Não desiste de Israel não, já estou preparando o substituto. A nação está com um líder que eu não quero, mas eu já estou preparando o caminho. Espera que eu vou agir. Não tente você, Samuel, tirar Saul. Se preocupe em ungir o novo rei. Versículo 2. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul o saberá e me matará. Irmãos, Samuel é um homem como eu e como você. Um homem limitado. Ele tem medo. Eu vou lá ungir outro rei. Mas tem um rei que é Saul. Como é que eu vou chegar para Saul falando assim: ô Saul, eu vou ali na casa de Jessé, porque o seu substituto está lá. E eu vou ungir ele e daqui a pouco você não vai perder o reino mais. Ele está com medo de falar isso. Porém, ele já tinha falado isso. E a gente fica naquela situação lendo o texto. Como é que ele tem medo agora de Saul o matar? Se ele já tinha falado na cara de Saul o que iria acontecer com Saul. Olha o texto. 1 Samuel 15, 28. Então Samuel lhe disse: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu.
Olha Samuel diante de Saul, com ousadia e intrepidez. Do jeito que o senhor Saul rasgou minhas vestes, está no 27, o reino será rasgado de você. Deus vai dar para outro, e esse outro é melhor do que você. Cheio de ousadia. Mas agora, na prática, na hora de fazer, Saul está com medo. Ou melhor, Samuel está com medo. É assim também os obreiros. Uma hora nós estamos cheios de ousadia e intrepidez. Uma hora é os guerreiros se preparam para a grande luta. Outra hora é, Senhor, tem misericórdia de mim. Uma hora nós estamos diante de Acabe e não vai chover em Israel. Outra hora nós estamos lá no Monte Horebe, Senhor, não tem mais ministério não. Uma hora pode colocar, Senhor, eu vou fazer, eu vou trabalhar, eu vou batalhar, eu vou passar por cima de tudo. Outra hora, Senhor, não é para mim não, deixa para o próximo, eu não quero mais o ministério. Samuel, como um ser humano que é, oscila em suas emoções e decisões. Uma hora, Deus vai tirar você do reino. Outra hora, Senhor, ele vai me matar. Mas, irmão, presta atenção. Medo, dúvidas, não podem ser empecilhos para a gente fazer a obra. Me perguntam assim, pastor, eu estou com medo, o que eu faço? Vai com medo. Pastor, eu estou na dúvida, o que eu faço? Vai na dúvida, meu irmão. Pastor, eu sei o que fazer, mas eu não sei o resultado. Irmão, o resultado é com Deus. Se Ele te mandou, você vai e faz. O resultado é com Ele. Se Deus te mandou ir hoje pregar lá do outro lado da rua, vai. E amanhã? Amanhã é com Deus. E o próximo passo? O próximo passo é com Deus. Ele manda, a gente obedece. E o resultado é com Ele. Samuel agora está com medo. E ele pergunta a Deus, como é que eu vou? Saul vai me matar. Imagina uma conversa de um homem com Deus, irmãos. É isso que está acontecendo aqui, uma conversa de um homem com Deus. E Deus responde então a Samuel, toma contigo um novilho, um animal, e diz, vim sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício. Perceba comigo, irmãos, não é uma mentira, mas é uma verdade não completa, não entregue totalmente. Ele vai sacrificar, porque agora ele vai sacrificar. Mas o objetivo principal é ungir um rei para Israel. Só que Deus está dando uma estratégia para Samuel. E Deus é um Deus de estratégias. Ele nos dá estratégias para obedecê-lo. E agora, para obedecer a Deus, Samuel vai dizer assim, olha, eu estou indo sacrificar. Quer saber de uma coisa, irmão? Deus não deve satisfação para Saul, não. Deus não tem que contar tudo que ele vai fazer para Saul, não. Ele conta para os seus profetas. Eu vou sacrificar e vou ungir um rei. Quem sabe disso? Samuel. E Saul sabe de tudo? Não, e nem tem que saber. Nem todo mundo tem que saber de tudo o que você está fazendo para Deus. Nem todo mundo tem que saber qual é o resultado daquilo que você está fazendo para Deus. Qual é o caminho, qual é o meio, qual é o início, qual é o fim. Deus não tem que revelar tudo para ímpio. Deus fala para o seu povo. Para Samuel, Deus está falando, você vai sacrificar, mas vai ungir também. E agora, e os ímpios lá? E Saul? E quem perguntar? Só vai ficar sabendo do sacrifício, não de ungir rei. Tudo Deus fala é para o seu povo. Deus tem compromisso é com o seu povo. Deus conversa é com o seu povo. Deus tem intimidade é com o seu povo. A Bíblia diz que a aliança do Senhor é para aqueles que o temem. Olha a continuação do versículo 3. E te mostrarei o que hás de fazer. Ungir-me-ás a quem eu te designar. Samuel, você vai sem os seus pressupostos. Samuel, você vai sem a sua opinião. Samuel, você vai ungir quem eu designar. Guarda isso, quem eu designar. Irmãos, na obra, você tem que largar um pouco o que você acha. Tanto faz como tanto fez a sua opinião. Nós não estamos aqui para fazer o que a gente acha melhor. Nós estamos aqui para fazer aquilo que Deus designa. Aquilo que Deus mandar. Sabe por que a obra e alguns ministérios ficam travados? Porque cada um quer dar um pitaco.
Pastor, eu estou numa democracia. Eu sei que você está numa democracia, você pode falar, a sua opinião é bem-vinda. Mas nós não vamos fazer segundo o que você quer, nem segundo o que eu quero. Nós iremos fazer segundo o que Deus quer. Pastor, como é que eu sei o que Deus quer? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Mateus, Marcos, Apocalipse. A Bíblia. Pastor, eu quero uma coisa durante o culto. Você quer alguma coisa durante o culto? Quero. O que você quer? Isso aqui, alguma coisa. Você quer alguma coisa? Então vamos ver se tem respaldo bíblico. Pastor, eu quero que a igreja faça isso e aquilo. Quer? Quero. Então vamos ver se está nas escrituras. Nós não estamos aqui para fazer a igreja do nosso jeito. Nós estamos aqui para fazer o que Deus designou. Mas desse jeito os outros não vêm. Os outros têm que vir é pela pregação da palavra. Ah, mas desse jeito não vai atrair a pessoa. Nós não estamos querendo atrair pessoa, porque quem atrai é Deus. É o filho que arrasta para o pai. São 6. É o Espírito que convence. E essa igreja aqui? Essa igreja que só tem que ser obediente. Lagoinha, Mangabeiras, só não atrapalhe Deus. Deixa Deus fazer a obra. Nós vamos aqui só fazer o que Ele designar. O que Ele ordenar. Samuel, volta para o seu ofício. O rei é corrupto, o rei é mau. Você é profeta de verdade. Diante de um rei mau. Agora você vai prestar atenção. E vai escolher como rei, ungir, separar, consagrar. Quem eu te mandar, Samuel. E a preocupação de Deus é porque Samuel era um ser humano. E daqui a pouco você vai ver a prova de que Samuel era limitado. Samuel era errante. Irmãos, a Bíblia narra erros de homens de Deus, porque ela não está aprovando os erros, mas ela está mostrando que são homens limitados. Abraão teve 2 mulheres. Você pode ter 2 mulheres? Você pode ter 2 mulheres? Pode não. Mas Abraão teve. Não está aprovando. Ela está narrando. A Bíblia é feita de homens limitados, homens errantes, homens falhos, mas alguns cheios do Espírito Santo. Não importa se você é errante, importa se você é cheio do Espírito Santo. Não importa se você falha, importa se você tem o coração entregue. Versículo 4. 11:08 já. Me passaram mais tarde hoje. O louvor ficou, eu me rendo. 4. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo. E perguntaram, é de paz a tua vinda? Respondeu ele, é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Por que é que os anciãos da cidade, os líderes, os mais velhos da cidade, ficaram com medo de Samuel? Porque Samuel tinha matado o rei dos amalequitas, Agag. Está no capítulo 15. E a pergunta dos anciãos da cidade para Samuel é, você veio aqui na paz, na boa? Sabe por quê, irmãos? Porque Deus usava seus profetas em graça, com palavra de esperança, mas também com palavra de juízo. Você veio aqui nos dar uma bênção, nos prometer algo bom, ou veio trazer juízo? Isso era verdadeiro profeta. É de paz? Hoje não precisa perguntar para os profetas se a paz, a vinda deles, é de paz. Porque é só de paz. Vai nas conferências, só profetiza coisa boa. Só fala coisa boa. Não tem um profeta para levantar e apontar o dedo para a igreja e falar que a igreja está errando nisso. Não precisa perguntar mais se nas conferências os profetas estão vindo em paz. É só em paz. E só profetiza para os pastores na frente. É só para líder, eu nunca vi. Deus está falando para você aumentar o celeiro lá da sua igreja que vai vir mais gente. Deus está prometendo que a sua igreja vai crescer. Deus está prometendo que vai romper. Deus está me mostrando um carro para você. Daqui 3 semanas você vai ver uma bênção. É só isso. Nas conferências que eu estou indo, eu estou precisando de profeta apontando o dedo falando assim, Deus está mandando você perdoar as pessoas. Deus está mandando você parar de trair sua esposa. Deus está mandando você parar de roubar da igreja. Deus está mandando você diminuir o seu salário. Não tem isso. Só tem profeta da paz hoje. Da paz e do amor. Mas Samuel era um profeta de Deus que mandava juízo, mas também mandava consolo. É de paz a tua vinda? E eles deram sorte porque era de paz naquele momento. O texto diz,
é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou para o sacrifício. O que você veio fazer? Eu vim sacrificar. Vocês vão comigo? Então não vai ser do jeito de vocês, não. Vem santificar como a lei ordena. Vem limpar as suas vestes, trocar as suas vestes. E vai comigo, todo mundo sacrificar. Quero sacrificar do meu jeito. Não, é segundo a lei de Moisés. Quero cultuar da minha forma. Não, é segundo a lei de Moisés. Quero entregar animal do meu jeito. Comigo não. É comigo, Samuel dizendo, é segundo a lei de Moisés. Estão preparados, segundo a lei de Moisés? Agora vamos sacrificar. Versículo 6, irmãos. Olha o limitado profeta Samuel. Sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe. Eliabe significa Deus é pai, é o filho mais velho de Jessé. E disse consigo, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Eliabe era tão atraente aos olhos, que tempos depois ele se tornou um soldado no exército de Saul. Era um homem forte, alto, preparado. O mais velho. Deus falou para Samuel no versículo 3, é quem eu designar. Samuel passa na frente e diz, é Eliabe. Aí, ó, ele só pode ser ele. Deus falou, Samuel, é quem eu mandar. Deus não tinha mandado ungir Eliabe. Mas Samuel olhou e viu Eliabe e disse, é Eliabe. Por quê? Porque parece. Porque parece que é. Nós somos guiados por aquilo que parece. Parece que é homem de Deus. Parece que a igreja é boa. Parece que é ele. Fala bem, prega bem, é eloquente. Tem influência. É um homem importante. Parece que é ele. Nós somos guiados por aparência. Qual igreja está melhor? A igreja pequena ou a igreja grande? Qual pastor é melhor? Pastor pequeno ou pastor grande? Onde é melhor ficar? Num lugar que é desprezível aos olhos ou num lugar maior? Nem todo lugar maior é ruim. Pode ser que o lugar maior seja melhor que o menor. Melhor que o menor mesmo. Pode ser. Mas nem sempre. E nós somos guiados pela aparência, irmão. Esse aí não está de terno nem gravata, vai pregar o que para nós? Quantas vezes eu já ouvi, mas você que vai vir pregar? Eu falei, não, eu vou tentar pregar hoje aí. Você que é o pregador? Eu vou ser o pregador. Nós somos guiados por aparência. Mas Deus tinha falado, é quem eu mandar. Versículo 7, Deus vai puxar a orelha de Samuel. Irmãos, Deus pode ter trazido você aqui para puxar sua orelha. É bom quando Deus puxa a orelha da gente. É bom quando Deus corrige a nossa rota. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus açoita. Ele açoita o filho que ele ama. Provérbio diz, boas são as feridas causadas por aquele que ama. Deus está nos corrigindo o tempo todo porque ele nos ama. Qual é a prova que Deus me ama? A primeira, ele enviou o seu filho. A segunda, ele nos levou para o céu, vai nos levar. A terceira, ele nos corrige. Ele não nos deixa sem correção. Ele nos ama. Pastor, então Deus me ama muito, está me corrigindo muito. Mas aí você também que tem que tomar um óleo de peroba na cara para tomar uma vergonhazinha. Parece que Deus só me corrige. Porque você só está precisando de correção. Versículo 7, a correção, a puxão de orelha. O puxão de orelha. Porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura. Lembra que eu disse que ele era alto? Porque o rejeitei. Não quero ele como rei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior. Porém, o Senhor, o coração. Qual é a maior diferença entre o homem e Deus? Aqui é a diferença. O homem vê o externo. Deus sabe as intenções do coração. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova e conhece os meus pensamentos.
Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Deus sabe que o coração de Eliabe não é agradável a ele. Daqui a pouco eu te provo. Deus sabe que o coração de Eliabe não é um coração segundo Deus. Não é Eliabe. Mas parece ser Eliabe. Mas não é. É alto, é forte. Se fosse eu escolheria. Samuel, vem cá, deixa eu te explicar uma coisa. Eu penetro mentes e corações. Eu sondo. Eu não tenho essa visão limitada que você tem, não, para acreditar em qualquer Eliabe que aparece, não. Eu não tenho essa mente limitada que você tem para acreditar em todo falso profeta como verdadeiro profeta, não. Eu não acredito em todo falso pastor como você acredita, não, Samuel. Eu sei qual é a intenção de cada um. E a Bíblia diz que todas as obras serão provadas pelo fogo. E vai ter gente naquele grande dia, irmãos, chegando sem galardão nenhum. Vai ser salvo. Vai ser salvo porque eu não sou Deus. Se eu fosse Deus, eu não salvava. Mas Deus não vê como o homem vê. E Deus vai salvar essa turma. Mas 1 Coríntios 3, sem galardão. Não vai ter galardão, não. Porque é madeira, feno e palha. Mas enquanto tem gente produzindo madeira, feno e palha, do outro lado tem gente produzindo ouro, prata e pedra preciosa. Tem gente com má intenção, mas tem gente com boa intenção. Tem Saul no reino, mas tem Samuel como profeta. Tem gente se dobrando a Baal, mas tem 7.000 que não se dobraram a Baal. Tem profeta idolatrando Jezabel, mas tem 100 escondido na caverna de Obadias. Sempre é assim. Olha a igreja de Sardes. Todo mundo está falando que está viva, mas Deus está falando que está morta. Mas tem, contudo, alguns poucos na igreja de Sardes que não contaminaram as suas vestes. O povo fica falando, como é que está a igreja? Está linda. Que linda. Cheia de problemas, cheia de dificuldade, cheia de briga, cheia de treta, cheia de confusão. Que linda o quê? Como é que está a Lagoinha Mangabeira? Só a misericórdia, eu falo lá, o pessoal pergunta aí fora. Como é que está a sua igreja? Só a misericórdia. Só a graça. Como é que está a sua denominação? Só Jesus, meu irmão. Mas a Assembleia está assim também. A Presbiteriana está assim também. Todo lugar está assim também. Se não fosse a graça de Deus, irmão. Se não fosse a misericórdia de Deus. O verdadeiro profeta erra, é puxada a orelha dele, mas ele conserta. Agora olha como Samuel aprendeu rapidamente. Olha o 8 e o 9. Então chamou Jessé a Abinadab, o segundo maior, e o fez passar diante de Samuel, o qual disse, nem a este escolheu o Senhor. Então fez passar Samá, porém Samuel disse, tampouco a este escolheu o Senhor. Ó profeta não tem medo de desagradar, não. Não é você, não. Passa Samá, não é você também, não. Deus não escolheu você, não. Samá, tchau. Não, pastor, mas ele não vai voltar no culto. Samuel está preocupado com quem vai voltar, com quem não vai voltar no culto, não, irmão. Samuel está preocupado em falar o que Deus mandou falar. Ele errou uma vez, ele quer errar duas? Ele falhou uma vez, ele quer falhar duas? Passou Abinadab e Samá, outros fortes, velhos e grandes também. Porque na sequência do texto vai mostrar que os dois também foram dos soldados do exército de Saul. Mas o texto está dizendo para nós que Samuel agora, ousado, cheio de intrepidez, disse, não é esse, não é esse. Agora o meu discernimento está afiado. Quando Deus nos corrige, irmão, o discernimento começa a ficar mais afiado. Quando Deus nos corrige, a coisa vai ficando mais clara. O discernimento vai aparecendo mais. Não é assim que eu gosto, não é assim que eu quero. Aí aparece algo que Deus não gosta, a gente já fica afiado. Deus não está nisso aí, não. Você já não foi em algum culto, talvez até aqui nessa igreja aqui mesmo, e percebeu assim, ó, Deus não está nesse louvor aí, não. Deus não está nesse pastor aí, não. O que esse menino está pregando não está na Bíblia. Por quê? Porque você está afiado. Foi corrigido, ficou afiado. 10. Assim, fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Jessé, o Senhor não escolheu estes. Pronto, parece que não tem mais rei. Parece que não tem sucessão. Parece que Saul não vai sair do trono.
Parece que ele foi lá à toa. Jessé fez passar os filhos todos, irmão. Jessé não buscou mais ninguém, não. Estava lá todos que Jessé achava que dava para ser rei. Todos que Jessé queria diante de Samuel estavam lá. E ele fez passar todos. E Deus disse assim, não é esses aí não. Não são esses aí. Não são. Samuel toma a iniciativa e pergunta a Jessé, tem mais? Perguntou Samuel a Jessé, acabaram os teus filhos? Se Samuel não tivesse perguntado a Jessé, acabaram os seus filhos? Um outro filho não chegaria na história. Não foi Jessé que falou, calma, tem mais um filhinho, eu tenho mais um filho. Não. Foi Samuel que disse, tem mais algum? Jessé não ia falar que tinha. O pai do mais novo. Fui rejeitado pelo meu pai. Esse personagem aqui também foi. Não me valorizam em casa. Esse personagem também não foi valorizado em casa. Preferem outros do que a mim. Esse personagem também passou isso. Mas não parou. Não tem desculpa. Os homens rejeitaram este 8º filho aqui. Mas Deus tinha algo para ele. Os homens não queriam ele na mesa. Mas Deus tinha alguma coisa para eles. Os homens podem nos rejeitar, irmão. Mas se Deus tiver alguma coisa para nós, quem vai parar? Quem vai parar seu ministério se os homens fecharem a porta do ministério? Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Pastor, fecharam a porta para mim, o que eu faço? Continua na verdade. Continua pregando o evangelho. Continua fazendo o certo. Porque o normal para quem faz o certo é porta fechada mesmo. Não faz parte do sistema, não entra no complô, não está na gangue, não faz parte do grupinho. Como é que vai ser aceito? Não fala o que o povo gosta, não está no meio do que o povo quer, não aplaude erro, não aplaude falso profeta. Vai ser perseguido e rejeitado. É o normal. Perguntou Samuel a Jessé, acabaram os teus filhos? Ele respondeu, ainda tenho mais moço. Está apacentando ovelha. O mais moço significa o menor. Ainda tenho o mais novo. Ainda tenho o menor. Ainda tenho o mais moço. Ele é menor do que Saul. Ele é menor do que Eliabe. Ele é menor do que Abinadab. Ele é menor do que Samar. Ele é o menor de todos. Está lá cuidando de ovelha. E Davi era humilhado pelos seus irmãos por cuidar de ovelha. A prova disso é que quando o filisteu Golias estava afrontando Israel, Eliabe estava na batalha e Davi foi levar comida para Eliabe, o seu irmão mais velho. E Eliabe disse assim, o que você está fazendo aqui, menino? Com quem você deixou? Agora, aquelas poucas ovelhas. Eu sei o que você está querendo. Essa foi a resposta de Eliabe para Davi, quando Davi foi levar comida para Eliabe. Davi foi fazer o bem para o irmão. E o irmão disse, cadê aquelas poucas ovelhas lá? Você está vindo aqui para campo de batalha? Você tem que cuidar de ovelhas. E poucas, não dá conta nem de muitas. Quantos membros tem sua igreja lá? O que você está fazendo aqui na reunião nossa aqui? Por que você deixou aquelas poucas ovelhas lá da Lagoinha Mangabeira? Já foi humilhado ou não? Já humilhou pessoas também ou não? Porque você também não é fluxicheiro, não. É muito fácil ser Davi aqui, mas difícil é ser Eliabe. Confessar que é Eliabe. Confessar que humilha as pessoas também pelas aparências. Com esse aí eu não quero, não. Eu quero ser aconselhado por outro pastor. Não, por esse aí não. Não, para esse aqui não. Aí esse aqui não tem experiência que eu tenho, não. Esse aqui não vai falar o que eu quero, não. A gente humilha as pessoas o dia inteiro. A gente julga pelas aparências o dia inteiro. Podemos julgar, mas pela reta justiça, foi o que Jesus falou. Pelas aparências, não. E com a hipocrisia também, não. Tem mais, Jessé? Eu tenho mais um aí, mas está lá cuidando de ovelha pequena. Disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-lo.
pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Eu vim aqui fazer algo, Samuel está dizendo. E eu não vou embora sem terminar. Cadê? Não é nenhum desses. Deus não erra. Deus não mente. Cadê o que vocês estão rejeitando? Cadê o que vocês estão tentando esconder? Cadê o que vocês estão humilhando? Cadê o que vocês estão fechando as portas? Cadê ele? Só sento na mesa depois que ele chegar. Está quase sabor de mel mesmo. Mas não vamos deixar ir para esse lado, não. 12. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, cabelo avermelhado, pele avermelhada, de belos olhos e de boa aparência. Tinha qualidades, era bonito. Mas Deus não olha a aparência. Não é para chamar Davi pela aparência. Apesar de ele ter boas qualidades. É para chamar Davi pelo propósito de Deus. Irmãos, a gente pode ser enganado tanto para o bom quanto para o mal pelas aparências. Cuidado com as aparências, não seja guiado pelo que o seu olho vê, seja guiado pela voz do Espírito Santo. Chegou um menino pequeno, novo, ruivo, está lá. Qual que é a diferença de Davi para esse povo, gente? Não tem. Porque Eliabe tinha qualidade, Samar também, Abinadab também, Davi também. Eles estavam juntos. A diferença é, disse o Senhor, levanta-te e unge, pois é este. Essa é a diferença. Qual é a diferença de Eliabe, Abinadab, Samar e Davi? Qual é a diferença? A diferença é que Deus disse, é ele. Deus olhou do céu e falou, escolhi esse. O que Eliabe tem a ver com isso? Nada. O que Abinadab tem a ver? O que Samar tem a ver? Nada. Deus escolheu Davi. A diferença não está quem é chamado. A diferença está em quem chama. A habilidade não é sua, a habilidade é quem coloca a habilidade em você, é Deus. Mas por que não Eliabe? Olha a resposta teológica. Porque Deus não quis usar Eliabe. Por que Davi? Porque Deus separou Davi. Tirou Davi de trás das malhadas. Pastor, estou atrás das malhadas. É o melhor lugar que você pode ficar. Porque Deus te tira de lá. Quem está de trás das malhadas, irmão, não vai lá bater na porta. Me dá uma oportunidade, me dá uma igreja aí para pastorear, me consagra aí. Está atrás das malhadas. Está cuidando de ovelha. Está pastoreando. Está fazendo o que Deus mandou. Aí Deus tira de trás das malhadas e coloca na mesa. Quem faz isso? Deus. O que a gente vê no ministério aí é a gente pedindo oportunidade. Gente mandando no meu Instagram, agenda aberta. Pastor, posso ir lá na sua igreja se você quiser. Eu falei, obrigado, irmão. Se eu quiser, eu te chamo. Pedindo para ser usado por Deus. Você tem que pedir para ser usado por Deus? Para Deus. Pede para Deus. Assessoria do cantor fulano, manda lá, agenda aberta. Ninguém está chamando ele. Essa geração não sabe ficar atrás das malhadas. Nós estamos numa igreja cheia de holofote. Igreja brasileira. Quem quer ficar atrás do holofote? Todo mundo quer ficar na frente do holofote. Só que Deus não está escolhendo muito quem está na frente. Deus busca lá de trás das malhadas. É esse. Conheço o coração dele. 1 Samuel 13, 14. Atos 13, 22. O homem segundo o coração de Deus. O que adianta? Pedir, forçar a porta, quebrar a maçaneta. O que adianta? É Deus que coloca em posições. É Deus que exalta. É Deus que humilha. É Deus que chama. É Deus que leva para lá. É Deus que leva para cá. É Deus, irmão. Versículo 13. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. Davi teve 3 unções, está na Bíblia. Primeiro agora, depois na sua tribo, depois para a nação. Começou primeiro em casa, vai ser ungido em casa, depois na tribo, em reconhecimento da tribo, depois em reconhecimento da nação. Começa em casa, começa pequeno. Pastor, que hora que eu vou pregar para a nação? Não, está pregando nem na sua casa. Tua mãe não sabe que você é crente, quer pregar para a nação.
Você nunca confrontou um pecado da sua família. Você nunca exortou ninguém que está em erro. Nunca pregou um arrependei-vos para o seu vizinho. Quer pregar para quem? Davi começou em casa. Primeiro em casa. Depois é para a tribo. Depois, se Deus quiser, é para a nação. Começa em casa. Não tem coragem para pregar em casa, não tem coragem para pregar em lugar nenhum. Não tem coragem de exortar os irmãos, os parentes. Não vai ter coragem de exortar ninguém. Ninguém. E a prova que você ama os seus parentes ímpios é você pregar para eles. Se você ama pessoas que estão indo para o inferno, porque seu pai e sua mãe sem Jesus está indo para o inferno. Você está sabendo disso? Está lembrando disso? Seu irmão sem Jesus está indo para o inferno. Você está lembrando disso? E ao invés de pregar para eles, você tem medo deles, mas a maior prova de amor é você estar indo para o inferno, ô irmão. Vamos parar de ir para o inferno? Vamos para o céu? Como é que eu faço isso? Arrependendo dos seus pecados. Que pecado? Você é mau demais. Você é um pecador. Você não obedece às leis de Deus. Você feriu a lei de Deus. Deus está irado contra você. Você está indo para o inferno. Lago de fogo e enxofre. Mesmo? Eu faço. Arrependa e reconheça Jesus como seu Salvador. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero esse Jesus. Então pronto, agora você já é crente. Agora você passou para crente. Passei para crente? Passei. O que você faz? Agora você vai orar, agora você vai ler a Bíblia, eu vou te acompanhar, eu vou te aconselhar, eu vou te discipular e domingo nós vamos congregar junto. O que mais? Mais nada. É assim que resolve? É assim que resolve. Vamos pregar para os parentes ou não? Os 4 vai animar para pregar para parente. Se tiver uns 5, 6 aqui, tá bom. Vamos pregar para os parentes ou não? Amém. Vamos começar hoje na hora do almoço? Eu quero ver, hein? Tragar o almoço da família hoje, em nome de Jesus. Ser expulso do almoço da família hoje, em nome de Jesus. Amém. Eita, mas pode ser também. A gente prega para salvar e para terminar de condenar. Uns são salvos, outros não são. E aí? Quem disse que todo mundo da sua família vai ser salvo? Quem disse? Quem disse? Não tem jeito. Não posso prometer isso não. Mas eu posso prometer que Deus pode agir na vida de alguns lá. E pode te usar para isso. Começa em casa. Mas prepara para ser perseguido em casa também. Não pense que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Os inimigos dos homens serão os da sua própria casa. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Agora Davi tem o Espírito Santo. Agora ele está capacitado para ser rei, mas ele vai ser rei décadas depois. Décadas depois de ser ungido. Pastor, eu sou ungido, mas as coisas ainda não acontecem. Vai acontecer depois. Com Deus tem um negócio chamado espera. E essa espera dói e essa espera machuca, mas se você foi ungido, vai acontecer. Espera. Qual é a hora? Na hora de Deus. Qual é o momento? No momento de Deus. Deus prometeu um filho a Abraão. Demorou 25 anos para esse filho chegar. Deus disse para Paulo, você, Paulo, será um pregador aos gentios. 14 anos depois ele foi o pregador aos gentios. Deus chamou Moisés para ser o libertador de Israel. 40 anos depois ele foi o libertador de Israel. Temos que aprender a lidar com os tempos. E os tempos de Deus são diferentes dos nossos. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Acabou a missão. O profeta não fica de conversinha fiada, não. Acabou o que ele tinha que fazer, vai embora. Já ungi o rei, agora eu vou voltar para minha cidade e vou continuar a obra. Não quero agradar Eliabe, não quero agradar Samar, não quero agradar Abinadab, não vim aqui agradar Jessé, eu vim aqui fazer o meu trabalho. Não tenho vida presa com ninguém dessa cidade. Acabou o meu trabalho, vou embora. Você é profeta de Deus. Mas tenta agradar para voltar no próximo culto, na próxima conferência. Não. Se quiser me chamar para a próxima conferência, chama. Se não quiser, eu tiro a sandália do pé, tiro a poeira e vou para outra cidade. Você é profeta, irmão. Você é homem de Deus. Não prega por agenda. Não prega por oportunidade. Não faz a obra por conveniência. Faz o que Deus mandou fazer e pronto, acabou. Quem que você é nessa manhã? Você é Samuel? Você é Saul? Você é Davi? Ou é Eliabe, Abinadab, Samar? Quem é você nessa manhã? Pastor, sou Davi. Tem certeza? Talvez não é, irmão. Talvez não é. Mas se for,
Deus estará nos ungindo, nos separando, nos consagrando essa manhã para fazermos a obra. E se Deus te separou para fazer a obra, não importe com as pessoas te rejeitando. Continue fazendo o que Deus te mandou para fazer. Fique em pé no seu lugar, vamos orar.